eu quero lhe dizer, irmão, Said there's two dogs in him, one black and one white. The black one wants to do wrong, the white one wants to do right. Said they always fight and quarrel. disse, existem dois cães em mim. Um é preto e o outro é branco. O preto quer que eu faça o que é errado e o branco quer que eu faça o que é certo. Disse, eles estão sempre brigando e disputando. I said, which one wins? She said, depends on which one she eats the most. Eu disse, qual dos dois ganha, chefe? Disse, depende de qual o chefe alimenta mais. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João capítulo 10, verso 33. Muito bem, vamos ler São João 10, vamos ler do 30 ao 33. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual delas, ou por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma boa obra, ou obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Grande Criador, te rendemos graças, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Temos a oportunidade da vida e nisto te louvamos. Enquanto vivermos, deixe-nos parar de pé diante da tua palavra e falar o que tu queres que seja falado. Ajuda o seu povo para também ficar firme, crendo naquilo que o Senhor tem prometido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. O próprio Deus. Bem, meus irmãos, quando Deus manifesta, sempre Ele é um homem. E é difícil as pessoas verem que aquele homem é Deus naquele dia. Já temos aprendido que Moisés foi Deus no seu dia. E o irmão Branham fala tão claro que enquanto ele estava ali na montanha, ele era Deus. E depois ele descia para estar com Zípora, ele era Moisés. Então é a forma de você ver a manifestação de Deus naquele dia. Ninguém chegava a Deus com outra mensagem senão a de Moisés. Essas foram as manifestações de Deus, Deus num profeta. Ninguém chegava a Deus senão através de Jesus. Isto foi a manifestação do Velho, do Antigo Testamento, Moisés, do Novo Testamento, Cristo, e agora a manifestação, quando o tempo termina,
as eras terminam, o tempo acaba, Apocalipse 10 é cumprido, então, novamente, Deus está em carne na terra. A gente simplesmente tem que ver, é tão simples, porque Deus não é um ser complicado, Deus é simples, complicado é o homem. O homem é complicado, agora Deus não. E Deus não fez o homem complicado, ele se complicou por si próprio. Deus o fez simples. Mas sempre eles saíram de trás da simplicidade da palavra e se tornaram pessoas complicadas. Você pode notar que mesmo nos trabalhos você vai encontrar as pessoas simples. E logo você vai encontrar as complicadas. Na igreja você vai encontrar os simples, mas também vai encontrar os complicados. Esteve em todos os tempos. O irmão Branham chegou ao ponto de pedir a Deus: não cele meu ministério com uma coroa desta, de um velho resmungão, de um velho implicante, mas que venha selar com a unção da palavra do dia, aquilo que a gente crê, prega, que é verdade. Não coroe, as palavras de Branham, não coroe o meu ministério desta forma. A gente quer chegar com a coroação do ministério, não um indivíduo complicado, mas um indivíduo simples. Se não for simples, Deus não pode atuar em nós. Deus só pode atuar em nós se tiver simplicidade. Porque Ele quer se esconder atrás da simplicidade, para poder, através da mesma, fazer-se conhecido. É isto que Deus é, não complicado. Então, o que é um filho de Deus? Não é complicado. E o complicado? Veja você o que é. A gente tem que descobrir o que a gente é. Porque estas coisas existem desde o princípio do mundo. E aquele que é eleito também é desde o princípio do mundo. E os dois sempre caminharam perto um do outro, juntos, fizeram o seu sacrifício, logo tiveram que demonstrar o que eram, como Caim e Abel. E você vai caminhando, Esaú, Jacó, Judas, Jesus, o anticristo e o Espírito Santo. Então, estas coisas estão sempre diante de nós. Agora, cada vez que Deus manifestou, ele era um homem. Cada vez que o diabo manifestou, ele era um homem. Vocês podem ver, ele teve que usar sempre um homem. O diabo teve que usar um homem para poder se manifestar em todas suas manifestações. Ele estava dentro de um ventre abençoado, como Rebeca, produzir um não eleito, um reprovado. É só você notar essas coisas. Um homem bom como Isaac, produzir um filho reprovado. Ali não tinha uma mistura de semente como houve no Éden. Ali é onde eu vejo, isso é um particular meu. Diz que tem na mensagem, eu preciso encontrar, porque fica fixado no meu pensamento. É aí onde eu vejo que depois do princípio, o homem em si tem uma mistura de semente. O homem em si mesmo, ele pode ter um filho bom e um filho mau. Isso é por causa da mistura de semente que houve desde o princípio. Certo? Quando era só Adão, não tinha mistura, mas depois que houve a mistura daquela semente, e vieram os filhos de Caim, e as mulheres eram conhecidas como filhas dos homens, que filhas dos homens eram filhas de Caim. Então, dali para cá, houve uma mistura. No genes do homem, houve uma mistura. Porque senão Isaac não poderia ter um filho reprovado. Ele teria que ter só filho bom, mas ali ele teve um filho reprovado. Estava ali. No tocante a Abraão, foi a troca de ventre.
aquela esterilidade de Sara, deu um tempo para manifestar a semente de Abraão num ventre errado, num ventre escravo. E quando a semente foi lançada num ventre escravo, o menino era também inconvertível e irregenerável, que era Ismael. Mas era a semente de um homem bom, a semente de Abraão. A mesma coisa hoje, a semente de Brana produz isso daí também, porque no eleito, na Sara, naquela que para este dia tem que conceber a palavra, conceber os trovões, os selos, o novo nome, vai produzir o correto. Mas na escrava, que é a primeira e segunda etapa, ali é uma igreja escrava, ela não foi liberta. Na primeira e segunda que o profeta pregou, nestas etapas, não deu a libertação para a igreja. A libertação para o povo de Deus veio na terceira puxada. Foi a revelação total. Até ali não tinha tudo, apenas tinha uma parte. E isto com uma parte se torna um ventre escravo, onde gera também a semente de Brana, mas contra a Brana. É uma semente que vem no ventre da própria mensagem, é a semente da palavra, a palavra do dia, Brana, mas combatendo a própria eleição do dia, que era o Jacó. Você vai ver isto, o Esaú contra o Jacó. E hoje é a mesma coisa. O Esaú está dentro do ventre da mensagem, porque a semente do profeta trouxe estas duas classes. Você não pode negar que elas estão aí. Se o profeta pregou que tem 3 classes de crente em tudo, na primeira e segunda etapa tinha 3 classes de crente, 3 classes de pastor, 3 classes de diáconos e assim por diante. Na terceira etapa tem 3 classes de pastor, 3 classes de crente também, mesma coisa, 3 classes de diáconos. Está tudo aí. Então, passou um lado espiritual, do físico passou ao espiritual. E a mensagem do profeta é assim, tem gerado esse tipo de gente. Por isso os nossos filhos, têm filhos que seguem corretamente, outros não. Aí há um ditado, os dedos da mão não são iguais. Então são filhos tudo do mesmo pai, o que não aconteceu no lar de Adão, porque Caim não era filho de Adão. Aquele era um dedo fora da mão, não era de Adão. E aquele menino foi o que deu problema, mas era a desobediência da sua própria mãe que trouxe a manifestação de uma semente que estava escondida, que era a semente da serpente. Eva não tinha semente, mas a serpente deu uma semente para ela e ela gerou Caim. Ela não tinha semente, mas Adão deu uma semente para ela e ela gerou um Abel. Sempre é assim. O profeta diz, a mulher não tem semente, é o homem quem dá a semente. O homem semeia, ela tem o terreno. O homem tem a semente. Ele lança a semente, ela tem o terreno. Desde que ela tem uma terra, a terra é frutífera, você lança a semente, pronto, vai produzir. É isto que é uma mulher, diz o profeta. E isso aí eu não quero nem saber o que diz a lei do mundo, da medicina, eu quero saber o que diz o profeta. Entende? E a mesma coisa você querer saber o que diz a lei do mundo, os ensinamentos do mundo, com respeito à criação, se o homem veio do macaco ou não quero nem saber, eu quero saber da Bíblia. Foi Deus quem fez o homem. E quando Deus fez o homem, ele fez o homem. Quando Deus fez macaco, ele fez macaco. Deus nunca fez um macaco que foi perdendo a cauda e foi consertando, daqui a pouco virou homem. Deus nunca fez através da evolução. A evolução de Deus na criação é como o profeta ensina, que Deus começou das pequenas coisas às máximas. Ele começou da pequena e terminou no homem. Então ele começou no pequeno girino e terminou no homem. Isto é evolução, na criação. Agora, não que ele fez um e aquilo ali foi evoluindo até virar um homem. Não. O profeta diz que Deus fez tudo assim. Ele começou do girino e cada dia ele fez uma coisa. Até as bestas feras, a serpente foi feita num dia antes do homem. Quando Deus fez o homem, a serpente já estava lá, já tinha sido feita. Porque as bestas feras foi feita antes do homem. E foi por isso que tinha uma semente e pôde entrar na raça humana. Bom, não vamos falar disso. Estou pensando o próprio Deus.
E para falar no próprio Deus tem tanta coisa, mas eu quero mostrar Deus manifestado, como sempre a gente prega isso, mas ainda tem aqueles que têm as suas dificuldades e combate a própria palavra. Esses são os Esaús dentro da mensagem, combatendo a própria mensagem, a eleição, combatendo a promessa. Gente, nós teríamos que ter a mensagem de um profeta, do Elias, Malaquias 4, Apocalipse 10, São Lucas 17, 26 a 30. Você sabe o que é isso na Bíblia? É Deus, o próprio Deus. Malaquias 4 é o próprio Deus. As pessoas, não, mas não pode, é Malaquias 4. Malaquias 4 é o próprio Deus. Apocalipse 10, de 1 a 7, é o próprio Deus. Não é outra pessoa. Só que ele tem que estar no homem. É o próprio Deus. São Lucas 17, 26 a 30, a manifestação do Filho do Homem é o próprio Deus. Não é outro, é o próprio Deus. Aquilo ali não é outra pessoa, é Deus mesmo. Só que ele tem que estar no homem. E é difícil eles identificar, porque quando Deus está no homem, Deus é simples. Deus cansa, Deus sente dor, Deus chora. Certo? Deus come, Deus dorme quando ele está no homem. Quando ele manifesta em espírito, o nosso Senhor não dormita. Aquele que guarda Israel não dormita. E isto é quando ele é espírito. Quando ele está no homem, ele dorme, ele chora. Certo? E você vê na Bíblia o que era Jesus. Aquilo ali era Deus. Mas eles pegaram pedra. Porque a Bíblia diz aqui, os judeus pegaram pedra para jogar em Jesus. Porque Jesus tinha dito, eu e o Pai somos um. Irmãos, se vocês notam a revelação do dia, Brana e Deus é um. Brana e o Pai é um. Agora, não é Brana e o pai Charles, que era o Charles Brana, pai do irmão Brana. Não, é Brana e o Pai Celestial. Para formar um, para você ver onde Deus está, então Deus tem que ter um homem nascido próprio para aquele tempo. Então, estas promessas, havia promessa do nascimento de Jesus, desde o Gênesis. Havia promessa do nascimento do irmão Brana, certo? A gente encontra, pelo que nós vemos, desde Zacarias. Já estava mostrando o nascimento do irmão Brana antes do Novo Testamento. Já estava mostrando o nascimento do irmão Brana, que é a luz do entardecer, que é a luz no oeste. Então, se é no oeste, teria que ser nos Estados Unidos, exatamente onde ele nasceu. Isto é cumprindo a própria Bíblia. Os homens não vê, isto é problema da cegueira dos homens. Mas quando nasce aquela pessoa, aquilo é para manifestar Deus. É um corpo. Deus não tem meia dúzia de homens para o manifestar. Deus tem um homem. É o que as pessoas sempre quiseram, é ter um monte de homens. E Deus só tem um para poder fazer aquele trabalho. Se você nota, o quíntuplo de Efésios é um homem. Agora mexe com a sua cabeça. O quíntuplo de Efésios. Não, pastor, mas é 5. Sim, vamos dizer então que é 5. Agora você toma o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Quem que esses 4 ministérios têm que seguir? O que diz o profeta. É o que diz um homem, porque Deus está num homem. Você nota o que seguimos no Novo Testamento? Nós seguimos Paulo, Pedro, Tiago, João, mas tudo aquilo ali foi manifestado num homem, Paulo. Você pode notar no Novo Testamento, ali estava uma manifestação do homem Paulo. Paulo foi no deserto da Arábia, encontrou com Deus, falou com ele, veio e trouxe um evangelho. Não permito. Agora, ele diz, não digo eu, o Senhor. Mas então era a voz de Deus, era Deus falando aquilo. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o marido. Então, não permito que a mulher pregue. Mostrando o lugar. E aquilo, quando Paulo tinha que dizer um conselho dele, ele dizia, isto digo eu, não o Senhor. Mas quando era o Senhor, você tem que saber que aquela era a manifestação. Não seguir aquele homem é morrer.
porque Deus estava naquela mensagem que ele estava transmitindo. O homem do dia, Deus estava através dele. Pedro foi um homem que trouxe a mensagem e aquilo levou para os judeus, mas Paulo veio para os gentios. Então, Deus começou assim, desde o princípio, Deus começou com a manifestação num homem gentil também, falando com ele e dando o evangelho para ele, aquilo que ninguém sabia. Você já pensou bem, um homem que vem escrever a Bíblia, completar a Bíblia? Você vê um homem como Paulo, quase a metade do Novo Testamento, tudo foi escrito por ele, era o próprio Deus que estava manifestando ali. Você vê João, lá no Apocalipse, aquilo ali era Deus manifestando. Então, a gente tem que notar estas partes principais, o que vamos notar hoje, da manifestação de Deus, desde o tempo de Abraão, que você já conhece muito bem, até os nossos dias. Não era outro, não é outra pessoa. Por isso você vê a unidade de Deus. O profeta pregou isso, a unidade de Deus. A unidade de Deus é Deus unido com o homem. Isso é uma unidade. Quando o marido une com a mulher, é uma unidade, mas só que a unidade de marido e mulher é uma unidade composta. Ela é formada de duas pessoas. Por isso não há perfeição. O marido gosta de uma coisa, a mulher gosta de outra, isso vai até o fim. Você nunca vai fazer sua mulher gostar do que você gosta. É uma unidade composta. Mas os dois são uma só carne, mas ela tem essas diferenças porque ela é composta, é uma unidade composta. Deus não tem uma unidade composta. Deus é uma unidade simples. Ele veio e se fez carne. Deus se fez carne. Deus é uma pessoa. Deus não são duas pessoas. Deus é uma pessoa. Pai e filho não são duas pessoas. São uma só. Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, são uma só pessoa. Amém? Por isso é um só Deus. E quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, eles pegaram em pedra para jogar nele. Não, isso é blasfêmia. Você falar que é Deus aqui, você e o Pai é um. Aí o judeu entendeu aquela mensagem. Ele está dizendo que é Deus, ele falou que ele e o Pai é um só. Se fosse outro, mas ele não podia dizer que era outro, porque Deus não tem filho. Desse jeito, certo? Os filhos de Deus são aquelas que vêm da entranha de Deus. E o Filho de Deus foi a manifestação do próprio Deus. Foi uma criação que o Mombrana ensina, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, foi uma criação de si mesmo. Deus criando a si mesmo para o povo ver, porque Deus não é criado. Ele criou a si mesmo para os outros ver. Quer dizer, Deus criou uma coluna de fogo, uma pequena luz branca, e aquela pequena luz branca que era o Logos, aquilo veio e foi conhecido no tempo de Abraão como a teofania. Isto converteu, diz William Branham na mensagem Quem é este Melquisedeque, ele diz, aquela teofania converteu em Jesus Cristo. Isso quer dizer, você vai procurar aqui a teofania, não tem mais, ela é Jesus Cristo. Jesus Cristo converteu no Pai outra vez. Vim de Deus e volto para Deus. Era o próprio Deus. Ele veio de Deus porque era a palavra vindo de Deus. O verbo se fez carne. E agora venceu o seu trabalho, voltou ao seio do Pai outra vez. Então isso prova um só Deus. Amém? Mistério na verdade. 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Foi justificado em espírito, crido no mundo e recebido acima na glória. Agora, o profeta diz, é mistério, mas é verdade. É desse jeito. Aquele, não aqueles, é aquele que manifestou em carne. Este é o mistério de Deus. Então, quando Deus está em carne, os judeus não viram. Senão ele está dizendo que ele e o Pai é um, jogar pedra nele. Agora, hoje é a mesma coisa. Você prega que Brana e Deus é um só. Eles metem pedra em nós. Naquele tempo o judeu pegava pedra natural. Hoje é pedra na língua. Mas lá era pedra natural, que eles pegavam para jogar em Jesus mesmo. Hoje não, hoje é pedra espiritual, é língua. Eles metem a língua, é pedra.
Eles falam que não é assim. É o mesmo Espírito que estava nos judeus. Nós não aceitamos que Ele e o Pai sejam um. Não aceitamos. E Jesus ainda diz, mas por quais obras, boas obras que vocês estão me perseguindo, que me apedrejando? Ele diz, não é pelas boas obras, é pela blasfêmia. Não é boas obras. Boas obras até nós aceitamos. Mas é a blasfêmia que tu, sendo um homem, está fazendo a ti mesmo, Deus, dizendo que você é o Pai um só. Nós não cremos nisso, não. Pedra nele. Então, por qual obras boas que temos feito que vocês nos apedrejam? Não é pelas obras boas, é pelas blasfêmias que vocês estão dizendo que Brano é Deus. Agora, se esta mensagem não falar isto, eu sou um falso. Você diz, e essa Bíblia? A Bíblia você precisa de revelação. Para você entender essa Bíblia, tem que ler esse livrinho. Tem gente que diz, não, eu não preciso de livro, só a Bíblia basta. Olha, eu tive a Bíblia a vida inteira. Quando vem a mensagem do profeta, eu não sabe andar, a gente não sabe nada. O indivíduo estuda 50 anos, uma vez por ano, a Bíblia. Chega no final de 50 anos e não sabe o nome do pai. Nós já vimos gente desse. Nós vimos aí o Neemias, aquele grande cérebro que manifestou lá por volta de 1970, que conhecia a Bíblia de cor, falava uma genealogia de 70 nomes sem errar um acento. E depois quiseram corrigi-lo num acento, ele não aceitou, ele ganhou, porque ele tinha falado a palavra certa, por um acento. Mas se perguntar para ele, você sabe o nome do pai? Entende? Não adianta, é esse tipo de conhecimento que o povo tem hoje. Lê, e não sabe nada. Então você, para conhecer esse livro, você tem que ler esse. Por isso, eu conheço esse livro aqui, só porque eu leio isso. Não conheço tudo também não, eu sou um mortal, não conheço tudo, mas o pouquinho que eu conheço, é porque eu li isso daqui, ó. Eu li isso daqui me clareia isso. Eu vou ler, mas meu Deus, e o William Branham disse assim, eu sou Deus hoje. Não, Jesus tinha que falar, eu e o Pai somos um. Já usamos muito isso, para que vocês pudessem entender essas coisas, né? Eu e o Pai somos um. Agora, aqui na mensagem, o lugar provido por Deus para adoração, parágrafo 174. Essa daqui é a tradução ali dos crentes da Bíblia. Lugar provido por Deus, 25 de abril de 1965. Mas ele prometeu, falando do sobrenatural, escuta aqui, Deus 173. Mas depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, agora ele tem estado como Filho de Deus, o sobrenatural, o Espírito Santo. Mas ele prometeu, quer dizer, agora, durante 7 eras, ele tem atuado como sobrenatural, o Espírito Santo. Mas ele prometeu. As pessoas têm que guardar isso. Tem uma promessa nisso. Pouco antes da vinda do tempo do fim, que o mundo estaria como foi em Sodoma, quando o homem desceu em forma humana. 3 deles, 2 anjos e o próprio Deus. A gente prega muitas mensagens dentro desses parágrafos que você encontra o irmão Branham falando sobre isso aqui. 3 deles desceu do céu, 2 eram anjos, 1 era Deus. E a mesma coisa, vamos ver aqui, aconteceu nos Estados Unidos. Desceu 3 homens do céu, Billy Graham e Oral Roberts. 2 eram anjos, mas Branham era Deus. É isso que não dá para o povo engolir, mas essa é a verdade, está aqui. E a Bíblia diz que era. Agora, ele desceu, ele se manifestou ali. Virando-se de costas para a tenda onde Sara estava, disse a Abraão o que Sara estava pensando na tenda. Isso é correto? Agora, o próprio Jesus disse: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério do próprio Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Por isso que o profeta diz, é Jesus Cristo mesmo, o Filho do Homem, que descerá do céu em carne humana, entre nós. Aleluia.
Provando sua palavra, 236. É bom guardar isso porque as pessoas pregam, tem uns que pregam, não cita versículo e fala errado. Aí a pessoa não sabe onde que vai corrigir. Outros pregam, não cita mensagem. É errado também, fala errado e o povo não tem como corrigir. Agora, eu aprendi isso com Deus, através da mensagem do profeta. O que eu prego, eu tenho que dar parágrafos. Eu tenho que mostrar para o povo onde está. O povo não tem que crer em mim. O povo tem que crer na mensagem. O povo precisa crer em Deus. Agora, Deus está manifestado. O homem, como Brana, ele só dizia o que estava escrito. Você escutava ele pregar, pode buscar na Bíblia. Está escrito. A revelação dos trovões, ela é tão tremenda que ela está nas entrelinhas da Bíblia. Alguém diz, mas existe isso? Existe a parte que você não entende, é a entrelinha. O que não te foi revelado é entrelinha. Agora o profeta sabe as entrelinhas, fala para a gente vai lá e encontra na linha depois. Depois você vai encontrar na linha, porque você escutou o que o profeta falou, e ele é o único que sabe ler as entrelinhas, é o profeta. Porque é onde o mistério está escondido, e o profeta foi feito para aquilo. Agora, não tem profeta mais depois de William Branham para gentil, acabou. Para gentil não tem mais. Tem pessoas que dizem, deixa eu colocar isso nessa mensagem, tem pessoas que estão lutando no Brasil, fora do Brasil, dizendo que o irmão José Branham é profeta. Agora, eu quero que vocês tomem as próprias palavras do irmão José Branham, está aí no meu site, procura aí. Tem pessoas que dizem que ele é profeta. Ele diz, se ele aceitar isso, ele diz, eu sou um anticristo. O irmão José Branham dizendo. Então, esses crentes da mensagem que idolatram o irmão José Branham, dizendo que ele é profeta e que eles estão esperando até uma terceira etapa vinda de lá, eles têm que saber que eles estão dizendo uma coisa que nem o próprio homem crê. Nem o irmão José Branham crê. O irmão José Branham diz, se eu cresce nisso, aceitasse isso, eu seria um anticristo. Então, é para saber, depois de William Branham não tem irmão José, não tem Billy Paul, não tem Osmar, não tem ninguém. É profeta. Foi Branham e acabou. Aquilo é um ministério. Se você quiser ir no rápido, tem que seguir aquilo que foi escrito e pregado por William Branham. Você tem que ver aquilo. Está na Bíblia e está nos livros. É só você ver e encontrar. Bom, vamos prosseguir um pouquinho aqui. Em outras palavras, o Filho do Homem, ministério do próprio Jesus Cristo, a igreja virá através da justificação, através de Lutero, através de santificação, através de Wesley, através do batismo do Espírito Santo ou os pentecostais, e crescerá à perfeição do Filho do Homem. A igreja, ela tem que vir através de tudo isso, Lutero, Wesley, Pentecostes, para crescer na perfeição do Filho do Homem. Agora tem que se entender, vai crescer na perfeição do Filho do Homem, não de 2000 anos atrás, na perfeição do Filho do Homem do século 20. Tem que crescer na perfeição do Filho do Homem do século 20. Foi ali onde Branham nasceu. E ali onde exerceu o ministério do Filho do Homem. Então a igreja tem que crescer desse jeito aqui. Através do batismo do Espírito Santo, santificação, ou os pentecostais, e crescerá a perfeição do Filho do Homem. Isto quando marido e esposa serão a mesma pessoa. Porque a mensagem do marido e da esposa viria tudo no século 20. Nós já estamos no 21. Então eu estou falando uma coisa que passou. A mensagem já veio. Eu tenho que me tornar um com a palavra. A palavra é o marido, é o Filho do Homem, que veio numa carne chamada Branham. Mas é isso daqui, o que eu leio, não nas entrelinhas, eu leio nas linhas aqui. Estou lendo aqui nas linhas. Não tem que dar interpretação. Isso daqui é o real. Amém. E crescerá a perfeição do Filho do Homem, isto quando marido e esposa serão a mesma pessoa. Deus será tão manifestado em sua noiva, sua igreja, que serão ambos o mesmo. Eles são um. Agora sim, eu e o Pai somos um, disse Jesus. O Filho do Homem em Branham é um. E agora Cristo na igreja verdadeira, um, outra vez. Mas tem que falar a mesma coisa. Jesus diz, eu só falo o que o Pai fala.
O que eu ouço do Pai vos entrego. Brana dizia: eu só digo o que Ele me mostra. E agora nós, como esposa de Cristo, o que temos que fazer? Se nós estamos manifestando aqui o ministério desta noiva que é a esposa, então somos o mesmo, eu e Cristo, esta igreja e Cristo, este corpo e Cristo, este ministério e Cristo. Ele saiu do trono que você prega, os 7 trovões revelados, terceira etapa, e Cristo é a mesma coisa. Isto que é uma unificação, uma unidade. Unidade, é o Espírito no corpo. Agora, foi o Espírito no corpo Jesus, foi o Espírito no corpo profeta William Branham, e agora é o Espírito no corpo da esposa, formando um. Amém? Aleluia. Essas coisas são maravilhosas. Deus será tão manifestado em sua noiva, sua igreja, que serão ambos o mesmo. Eles são um. Agora, vê você onde estamos? Ele só pergunta: você vê onde nós estamos? E deixa para você ter a revelação, que você, para ser um, tem que ser um com a mensagem que ele estava pregando. Porque não existe esposo fora da palavra que o 7º anjo pregou. Porque o esposo, Jesus Cristo, estava em William Branham. É Jesus Cristo mesmo, o Filho do Homem, que descerá do céu em carne humana. Jesus Cristo desceu do céu em carne humana, mas quando pisou na terra, ele era Branham. Na terra ele não podia chamar o homem Branham de Jesus Cristo, não podia. Jesus Cristo desceu do céu em carne humana. Agora, quando ele pisou na terra e pisou no mar, ali ele era Branham. Isto era o próprio Deus. A mensagem é do próprio Deus. Eu tenho vários parágrafos aqui, porque não dá nem para começar o tempo nosso aqui, né? Mas pelo menos vamos dando aqui um pouquinho. Você lembra que no Velho Testamento não podia entrar atrás do véu? Lembrando, ninguém podia entrar atrás do véu. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, é que ele podia entrar atrás do véu. Mais ninguém. Não adianta você dizer: eu também sou santo, vou entrar atrás do véu. Não, era o homem escolhido para aquilo. Era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, com uma vasilha de sangue alheio, que não era seu sangue, era sangue de animais. Ele entrava com aquele sangue além do véu. Ninguém podia entrar. E até era colocado nele umas cordas, era amarrado umas cordas na cintura dele, e era colocado campainhas na sua roupa, chamada de romãs, e enquanto ele andava, o profeta disse que até o andar dele era certo. Não pode um pastor andar como um efeminado. Na palavra. Você sabe o que é um efeminado na palavra? É um homem que tem contato com mensagem de homem. Ele não tem contato com a mensagem de Deus. Ele é um homem tendo contato com a mensagem do homem, é um efeminado espiritual. Misericórdia. E ele anda desta forma, então ele não anda da forma da palavra. Ele não tem romãs na sua roupa, ele não tem corda amarrada nele, vai morrer mesmo. O sumo sacerdote já entrava além do véu, mas tinha que ter uma corda amarrada nele, tinha que ter aquelas romãs na sua roupa, que enquanto ele andava, aquelas campainhas tocavam. E o profeta diz que o passo dele, o andar dele era tão certo, que cada vez que ele dava um passo, aquelas campainhas diziam: Santo, Santo, Santo ao Senhor. Santo, Santo, Santo ao Senhor. Ele sabia como andar, ele tinha o passo da palavra. O sumo sacerdote tinha o passo da palavra para entrar atrás do véu, para oferecer sacrifício pelo povo de Israel. Agora nós tivemos um sumo sacerdote que entrou por nós atrás do véu. E ele não pegou sangue de animal, ele não pegou sangue de bode, sangue de novilho, ele pegou seu próprio sangue. E com aquela vasilha de sangue, ele próprio, sangue dele, sangue de Deus, sangue do Espírito Santo. Olha, o sangue do Espírito Santo era Jesus. Você vê, o sangue do Espírito Santo estava no homem. São Paulo, me perdoe, chamou isso de sangue do Espírito Santo. E aqui estava aquele sangue, era de um homem. E Jesus entrou atrás do véu. Ele cruzou o véu, onde ninguém podia entrar. Ele entrou, e provou tanto que ele entrou, foi na hora da morte dele. Ele provou que ele ultrapassou aquele véu. A hora que ele morreu,
o sol provou que ele morreu, a lua provou que morreu. O profeta disse que a lua chorou, o sol chorou. E foi naquele momento que as rochas gritaram, choraram, rebentaram, espirrou pedra para todo lado, jogou pedra para todo lado. O que está acontecendo? É o Criador. Ele venceu, ele rompeu o véu, ele cruzou o véu do templo, que a hora que o sacerdote chegou lá no templo, viu o véu rasgado de cima a baixo. Diz, como pode ter rasgado esse véu de cima a baixo? Não foi questão de chegar alguém aqui que pegou de baixo para cima e rasgou o véu. E aquele véu era feito de peles de texugo, diz o profeta, e rasgou de baixo para cima? Não, não é, foi de cima para baixo. O que aconteceu? Eles não perceberam que ao rejeitar a mensagem de Deus, aquele que dizia, eu e o Pai somos um, e eles rejeitaram, e tinha sua religião, e tinha sua igreja, e cultuava a Deus, e ao rejeitar aquela mensagem, o próprio Deus veio e rasgou a religião deles. O povo não percebe que o próprio Deus hoje, através da mensagem do profeta, está rasgando a religião da mensagem, está rasgando a religião dos crentes da mensagem. O véu que eles acham que tinha, não tem mais. Deus rasgou o véu, abriu o véu e ficou o lugar de misericórdia exposto para você poder entrar. Não mais só o sumo sacerdote, agora eu e você podemos entrar. Não com uma vasilha de sangue, eu jejuei muito, eu sofri muito, eu orei muito, por isso eu vou entrar. Não, toma agora o sangue de Jesus Cristo, entra lá atrás do véu. Foi isso que Brana fez para poder trazer os mistérios para nós. Brana não entrou com seu sacrifício, mesmo que foi um homem consagrado de oração, ele não entrou atrás do véu. Através disso ele entrou porque a palavra diz que nos dias da voz do sétimo anjo, Deus rasgaria o véu outra vez para a igreja e deixaria o lugar, onde era um lugar de misericórdia, exposto a todos nós, para saber que aquele lugar, se você entrar lá, se tornará um lugar de juízo, porque Deus rasgou aquele mistério, e você tem que saber que aquele trono está fumegando. Ali atrás agora. E quem pode entrar? O eleito só. Não tente você, primeira e segunda etapa, achar que vai entrar, que não entra não. Não vai entrar, não tem jeito de entrar. Tem que ter eleição para entrar naquele lugar. Esse é o lugar onde o véu dos mistérios foram rasgados. Eu quero tomar alguma coisa aqui, que para mim é tão importante, eu creio que isso te ajudará. E a gente vai comentando aqui, vai passando o tempo, né? Mas só esse pedacinho aqui, ó. Desde que o homem fosse além do véu, era morte instantânea. Ele não podia ir atrás do véu, no Velho Testamento. Era morte instantânea. Agora é morte se não passar por ele. Eu tenho que ir adiantando alguma coisa aqui. Irmãos, antes de Apocalipse 10, de 1 a 7 cumprir, era morte. Qualquer homem querer pregar 7 trovões, 7 selos, era morte. Você diz, mas o profeta pregou, ele pregou, mas depois tem que voltar atrás, corrigir tudo, era morte. Não podia pregar antes, não adiantava pregar antes, pois o véu estava sobre aquilo, tinha o tempo certo, tem a hora certa, era como a vinda de Cristo. Não adianta você querer ele vir no outro horário, ele prometeu vir exatamente, no entardecer. Ele teria que vir naquela hora para trazer a mensagem, abrir os mistérios para nós. Por que não veio no princípio do ministério de irmão Branham? Porque aquele era o entardecer do nascimento do irmão Branham. Por que ele veio exatamente no final do ministério de irmão Branham? Porque aquele já era meia-noite do ministério do profeta. Ele não podia vir outra hora. Era a hora dele vir. 18h10 às 18h30, era a hora dele vir, era no entardecer que ele tinha que vir com aquele mistério, para que depois o profeta, ao pregar aquela mensagem para nós, e sabendo que aquele horário, no horário de Deus, já era meia-noite. É ali onde o profeta vem com a mensagem e diz, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Quer dizer, eu conheço o esposo. Quem é o esposo? É a palavra revelada, ele revelou. Isto é o esposo. Você não tem mais um Deus misterioso, você tem um Deus revelado.
Você tem um Deus agora manifestado. Você não tem um Deus espírito apenas, você tem um Deus carne. Aleluia. Graças a Deus. Então, agora, antes, pregar trovões, novo nome, 7 selos, era morte. Hoje, não pregar é morte. O pastor que não prega isso, ele está morto. Entende? Porque antes não podia pregar. Antes de Deus revelar isso para o 7º anjo, não podia pregar. Nem William Branham, antes de ter o 7º, ser o 7º anjo, exercer o ministério de 7º anjo, nem ele Deus permitiu que pregasse certo. Ele foi pregar, depois teve que corrigir. Porque não era hora. É você entrar no lugar quando não é hora. É você achar que deve fazer quando não pode. E a mesma coisa agora. Agora eles vivem dizendo que não é tempo de falar sobre trovões, que trovões é uma revelação para o futuro, e não é tempo de falar de novo nome, que o novo nome é para o céu. Eu não leio isso na Bíblia nem na mensagem. Na mensagem, eu leio na Bíblia que Abraão recebeu o novo nome antes do nascimento de Isaac. Ele recebeu um novo nome. E que nós receberíamos o novo nome antes do Senhor vir nas nuvens, como ele veio no Monte Pôr do Sol. Não é nem agora, era lá, antes. A promessa é antes. Você recebe aquela promessa, muda o seu nome, aí você tem condição de receber o Filho do homem. É por isso que os pregadores e os membros não estão tendo condição de receber a mensagem hoje do Filho do homem. Por quê? Porque eles não viram isso acontecer lá atrás na vida do profeta. Era ali que tinha que acontecer. Então, o novo nome, 7 trovões, terceira puxada. Se você não prega hoje, pregador, mas pregar a terceira puxada do jeito que prego aí, eles dizem assim, estamos pregando terceira etapa também. Aí para você um pouquinho, escuta a terceira etapa deles para você ver. Mais fraca, que não tem nem jeito. Chama de terceira etapa. É terceira etapa com o último sem ter entrado. Mas então você não prega a terceira etapa? Você sabe o novo nome? Não, não é para agora não. Então não é terceira etapa. Branham diz que o novo nome está tudo ali na terceira etapa, que os trovões estão na terceira etapa. Estamos pregando uma terceira etapa completa. Não porque nós queremos, não, é porque está aqui na mensagem. Nós conseguimos ver isso daqui. E quando a gente vê, a gente não fica calado, a gente fala mesmo. A gente viu, a gente fala. Não tem jeito de ficar calado. Aleluia. Bom, o tempo aqui vai vencendo. Agora então é morte para o pregador. Quer dizer, o ministério está morto se ele não prega, que os trovões foram revelados. Mostrar ao povo o que são os trovões. O novo nome qual é? Branham. Deus mostrou para o irmão Branham, parado na brecha. Ele mostrou para ele, 138 a 155. É só ler. Ele mostrou para ele, eu te dou um sinal eterno. O sinal estava no nome. Quantas letras tem seu nome? 7. Aí ele começou a soletrar. É isso aí que você tem que aprender. Depois ele chega ao ponto de dizer, Deus manifestou em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. 5, o nome Jesus. E agora é 7. Só que ele não falou qual era o 7. Quem tem que falar somos nós. Quem sabe do 7 é a esposa. É ela que tem a revelação. Então ela sabe qual é o 7. Branham. Aí está o 7. Esse é o tempo. Amém. Bom, é morte não pregar isso. O ministério está morto, o pastor está morto, seu ministério está morto. Ainda que tem milhares de pessoas nele. Ainda que tem um grande sustento no ministério. Mas está morto, para Deus está morto. O povo pentecostal morreu por volta de 1950, o povo pentecostal morreu. Eles estão só fazendo barulho, a igreja crescendo cada dia mais, mas sem vida, está morto, acabou. O povo da mensagem, primeira e segunda etapa é a mesma coisa, fazendo barulho, pular, gritar, cura divina, para o povo trazer simplesmente sinais naturais, quando Deus revelou a palavra. E o ministério da esposa é, come o livrinho e profetize outra vez. Ele nem diz para ficar repetindo aquelas coisas de primeira e segunda etapa, que são rudimento. Ele diz, não, você vai profetizar. Seu ministério não é rudimento. Rudimento você já teve. Você já pregou na primeira e segunda etapa. Agora você, minha esposa, pregue agora a revelação. É isso, profetize outra vez.
Se não aprender nisso, irmão, até não é tempo nem de pregar muito batismo, a gente prega porque alguém ainda vai entrar. Mas a mensagem certa da esposa, Apocalipse 10, 8 a 11, é profetizar outra vez, quer dizer, repetir o que o sétimo anjo revelou quando o livro foi aberto. Amém. Antes do livro ser aberto, falar sobre ele era morte. Certo? Agora, depois que ele foi aberto, não falar é morte. Agora que é morte. Bom, não vai dar tempo de a gente falar tudo. Deus está à vista, mas eu estou falando do próprio Deus, né? Deixa eu pegar o parágrafo aqui, 154, 155, a atração sobre a montanha, onde o irmão Brana fala sobre esses dias. Tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma, lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, e um deles, o qual era Deus mesmo. Eu já preguei sobre isso, mas hoje estamos falando do próprio Deus. Um deles era Deus mesmo, o Filho do Homem. Revelou-se a si mesmo na forma humana. A forma humana era Brana. O Filho do Homem é Jesus. É Jesus Cristo, Filho do Homem. A forma humana é Brana. E realizou milagres. Quem foi que realizou milagres igual Jesus realizou lá atrás? Falando a vida da samaritana, como William Brana falou aqui no Oeste. Revelou a si mesmo na forma humana e realizou milagres, de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo detrás dele, detrás da tenda. Tu disseste que isto se repetiria outra vez, quando todo mundo gentil estivesse na condição de Sodoma. E estamos aqui, Senhor. Você vê? Tu disseste que isso ia repetir, que o Senhor estaria aqui outra vez, em carne, Deus mesmo estaria em carne, o próprio Deus estaria em carne. Isto que é o ministério de Deus na terra, Filho do Homem, é o próprio Deus num homem. Gente, isso não é ensinado em seminário, não. Os pastores vão para o seminário e lisa banco de seminário de 4 a 8 anos e sai de lá incrédulo na palavra, sabendo só de doutrina daquela igreja que ele estudou. Se ele estudou da ala pentecostal, ele vai saber da ala pentecostal. Se ele estudou da ala nominal, ele só vai saber da ala nominal. Com batista, metodista, presbiteriano e assim por diante. E se é um pentecostal, ele vai aprender sobre falar língua estranha. Mas o outro não vai aprender disso, porque a teologia dele não ensina isso. Agora, isso daqui é a teologia do próprio Deus, isso daqui é Deus mesmo. Sabe que a mensagem de Brana é Deus mesmo. Esse Theo aqui é Deus mesmo. Certo? Então vocês teriam que deixar suas gias e pegar a palavra de Deus. Deveria fazer isso. Esse tempo, 234, então, é cada coisa boa aqui, meus irmãos, que a gente, vamos ver se eu dou conta, né? 234 é o desvelar de Deus. São uns pedacinhos para te ajudar. Ele está falando da glória da Shekinah, a mesma agora, a glória, o poder do Espírito Santo, a glória da Shekinah, que vem sobre o crente agora, quero dizer, o verdadeiro crente. Quer dizer, a glória da Shekinah não vem sobre todo mundo, não. Vem sobre o verdadeiro crente, que faz com que as obras de Deus e a fé entre nele para crer na palavra de Deus. Tudo isto é escondido aos seus olhos. Eles dizem, estas coisas já passaram. Vê você? Eles continuam vivendo atrás do véu. Não estamos mais atrás daquele véu, pequeninos. Deus está à vista para vocês. Quando eu li isso daqui na Revelação, eu só vejo Deus. O profeta diz, olha, vou repetir, não estamos mais atrás daquele véu de Apocalipse 10, pequeninos. Não estamos mais atrás daquele véu. Deus está à vista para vocês. Vista que se vê. Deus está à vista. Quem era Deus ali que Deus está à vista? O próprio Deus em Brana. Entende? O próprio Deus, numa carne, Deus está à vista. Amém. Aleluia. Agora, sempre ele está velado num homem, não é? É velado num homem. Essa é a manifestação dele. Escuta o 249, o desvelar de Deus. Todos os verdadeiros crentes que estão na palavra veem a Deus abertamente, o véu rasgado, e Deus está diante de você de pé.
Pô, se você não visse Deus no William Branham, você não via Deus de pé. Porque para ver Deus de pé, você tem que ver Deus no homem. E Deus, ele não podia falar que ele era. É você que tem que ver que era aquela manifestação. O ministério de William Branham era Jesus Cristo em carne, era Deus em pé diante de vocês. Ele diz: Deus está diante de você, de pé, manifesto. Vem, Deus manifesto abertamente. E ele ainda pergunta assim: vem. Talvez o povo diga: sim, nós vemos. Aí hoje você fala que Deus estava ali de pé. Diz, não, mas não era Branham, não é. Branham está dizendo: Deus está de pé. Ele não está falando Deus está aqui em espírito, não. Deus está de pé. Uma coisa eu falo: Deus está aqui, eu sinto a presença dele no espírito, ele está aqui em espírito conosco. Não, Deus está aqui de pé, diante de vocês. Olha o 253, o desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Mas a espada do Senhor vem, rasga o véu até embaixo e vê a Deus de pé às vistas, manifesto em sua palavra, manifesto em Malaquias 4, manifesto em São Lucas 17, 26 a 30, manifesto em Apocalipse 10, de 1 a 7. Vamos falar só essas 3 escrituras, que para mim é o bastante agora. Você vê Deus manifesto, de pé, outra vez. Que quadro glorioso para olharmos. Deus de pé, rasgando os mistérios. Amém? Que Deus te ajude a ver isto. A forma de você hoje ter confiança no ministério do profeta é ver isto. O que estava acontecendo era Deus mesmo no homem manifestando sua palavra para aquele dia. Era o próprio Deus. Lá atrás era o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus. Não era outro Deus. Era o próprio Deus lá no leste. Agora, Branham no oeste. O próprio Deus. Ele diz: não, vocês não põem muita ênfase num homem. Vocês têm que saber que é o próprio Jesus que estava nesse homem. Se você não põe ênfase onde Jesus está, você não glorifica Jesus. Você quer glorificar Jesus no céu? Não, ele já veio da terra. Ele já desceu do céu. Você quer glorificar? Vou glorificar Jesus no céu. Aleluia. Não, ele está na terra. Ele estava em Branham e agora está em mim e em você. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos ouvir a sua palavra. Aquilo que o Espírito do Senhor pode clarear e permitir que eu veja, eu darei a conhecer a esta congregação. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Radiante a iluminar, eu me alegro ao ver no jardim lindas flores a desabrocharem. Eu me alegro ao ver a criança que sorrindo sua mãe vem beijar. Mas a minha maior alegria é saber que muito breve um dia vem para me buscar. Eu me alegro ao ouvir na floresta passarinhos tão lindos cantarem. Eu me alegro ao ver pelos campos borboletas felizes voarem. Eu me alegro ao ver pelos rios belos peixes sempre a nadar. Mas a minha maior alegria é saber que muito breve um dia Jesus vem para me buscar.
deixa sua chama apagar, mas a minha maior alegria é saber que em breve um dia Jesus vem para me buscar, mas a minha maior alegria é saber que em breve um dia Jesus vem para me